bem-vindo a mais um episódio aqui do OneCast. Olha só, tô de volta, depois de muitos. Vocês viram, né? Que o Pedro desapareceu daqui e agora ele acabou voltando com... Vocês viram o bigode novo dele? Tá arrumado, né? Aí, ó. Vocês não viram quando ele voltou do sertão. Vocês iam ver o que era a cara Rapaz, de um aí tava, sertanejo. a situação tava feia, hein? Tava feio, A Pedro. situação tava feia. Então seja muito bem-vindo a esse programa onde nós mergulhamos aqui no tema sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre inovação. E eu vou passar a palavra aqui para o meu host, Salles, que tá aí direto. Você tá enjoado, né, cara? Eu tô direto, já me viram aqui mais vezes. O Pedro explora aqui, porque como ele trabalha mais aqui na One, então ele fica me explorando aqui no podcast. Mas eu gostei de ser chamado de host, velho. Você é doido, ó. Imagina o cara virar do pintor e chamar de host. Depois eu conto a história do pintor. Mas agora eu vou falar com vocês com um cara aqui que é um empreendedor e vai contar uma história inspiradora para você, viu? Paulo Nutini. Cara, eu vou deixar você se apresentar, vou deixar você contar um pouco dessa história e nos dizer um pouco sobre você, como foi essa paixão pelo mercado imobiliário. A gente sabe que você tem outras paixões também. Ele também é apaixonado pela esposa dele, é isso que eu quis dizer. Pode falar, Paulo. Em primeiro lugar aí, né, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Até aqui, ó, luxo, tá? Isso aí foi só para você. Aqui, ó, vamos fazer aqui um brinde, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? Sexta-feira, Carnaval em Barreira, vou fazer um brinde aqui, meu Pedrinho. Fica tranquilo. É um prazer estar com vocês. Venho acompanhando o trabalho de vocês, muito bacana. Vocês até não têm dimensão, mas aonde vocês conseguem penetrar. Legal. É muito bacana. E hoje, cara, impressionante como a gente está buscando ouvir, né, as pessoas, o que é que a gente vai trazer para a gente, os propósitos, né? Então, às vezes vocês até não têm uma dimensão do trabalho, mas ele é muito, muito, muito bem aproveitado, tá? E vamos falar aqui um pouco, né, sobre a minha trajetória, sobre as minhas paixões, né? Um pouco sobre a minha vida, né, de uma forma aqui bacana. Não é isso, Pedrinho? Com É certeza. isso aí, cara. Tive o prazer de conhecer Pedrinho, a gente trabalhou junto, né? Quase 6 meses, não foi? Cara, foi um ano e pouco. Chegou ao ano, né? Então, Um ano e pouco. a gente ingressou num projeto bacana Sim. dentro do marketing, né? Da publicidade. Pois é, turma, eu sou natural de Salvador, né? Um soteropolitano nato, vamos falar assim. Tenho 56 anos e, na verdade, a minha vida profissional ela se ingressou no varejo, né? No mercado de varejo, onde eu tive um vasto conhecimento, cheguei a galgar numa empresa, vou até falar assim, a nível nacional. Eu cheguei a ir morar no Rio de Janeiro, mas eu vou pular um pouco essa parte. E aí, no ano 2000, foi quando, de fato, eu entrei no mercado imobiliário, há 23 anos atrás, completando agora 24 anos. Só que o seguinte, para mim não foi tão difícil. Porque quando eu entrei no mercado imobiliário, a Cláudia Passos, que é a minha mulher, minha sócia, ela já estava atuando no mercado. Ela já fazia parte de uma grande equipe, era uma equipe private da Aldebrecht, e naquela época a Aldebrecht áurea no mercado imobiliário, como em Salvador, na verdade, até hoje, né? Então, quando você tem uma mulher do seu lado, né? Você tem um primo, um tio que já trabalha na área, então se torna no dia a dia um pouco mais fácil, né? Sim. E naquele momento eu não vou para o mercado imobiliário de fato como um corretor de imóveis. Naquele momento, a irmã da Cláudia, a Virgínia Tanajura, que é uma daquelas 10 pessoas que você coloca no seu time como top 5, lá assim, aquelas 5 do mercado de mulheres, né, que abraçaram o mercado imobiliário, que é a sócia proprietária da Arte Engenharia, que na época era uma empresa de grande porte, uma empresa um pouco boutique, e eu ingresso nessa empresa na área da incorporação. Então ali eu começo a aprender do zero, né, aquilo que eu sei fazer até hoje, né, que era buscar pesquisa de mercado, era buscar o conceito do produto, tipologia do produto, a parte toda do marketing, até a gente chegar na parte das vendas. E aí a gente foi, né, fizemos alguns lançamentos, e aí quando vamos para o ano de 2003, que é onde eu, de fato,
Aí eu entro dentro do mercado imobiliário, eu como o gestor da minha empresa imobiliária, tá? 2 anos depois, a Cláudia junta-se a mim, então a gente passa a ser sócios, né? Então nós éramos, além de marido e mulher, sócios dessa empresa. Mas você vai perguntar assim, mas Paulo, e qual foi o pulo do gato, né? Eu falo assim, na verdade foi um pulo de 2 leopardos. Porque o mercado, né, naquela época de Salvador, eu estou aí na década aí de 2000, pô, nós fazíamos era um lançamento por ano, obras muito em regime de condomínio, o pessoal chama obras a preço de custo, né? As imobiliárias médias tinha 8 corretores, 12 corretores. Nessa época até nós tínhamos as empresas um pouquinho mais avantajadas, que era a empresa de Josinha Pacheco, chegava a ter 30 corretores. Mas a média era essa, tá? Não era um mercado pujante, né? Então a gente trabalhávamos com esses pequenos lançamentos, prédios era uma torre, 26 unidades, né? Você vai fazer um lançamento desse a cada um ano, talvez até um ano e meio, e a gente trabalhava no foco dos secundários, né? Que a gente chama imóveis avulsos, né? E nossa vida, e claro, a gente foi tocando, criando nossos 3 filhos. E aí, que eu falo, foi o primeiro pulo do grande gato, do leopardo. No ano de 2006, as grandes empresas de capital aberto, a maioria em São Paulo, elas foram muito bem sucedidas na Bolsa de Valores. E a primeira praça fora de São Paulo era o Rio de Janeiro. E elas foram para o Rio e logo na sequência elas foram para uma segunda praça fora de São Paulo, que foi o estado da Bahia, precisamente na capital de Salvador. E o que aconteceu? Elas não vinham sozinhas. Quando elas vão para uma praça, elas fazem uma parceria com um player local. Então, a Agra, que hoje é a PDG, fez uma fusão com a Arca Engenharia, a Gafisa com a AS, a Cirela com a Andrade Mendonça, né? Então, todas essas montando essas parcerias. E aí, a minha empresa com a Cláudia, uma empresa familiar, muito bem estruturada. Nós tínhamos, para você ter ideia, nós tínhamos em 2006 12 corretores. Corretores sênior, bacana. E nós conseguimos viabilizar um projeto, que é onde a gente vai chegar, onde tudo começou. É um projeto que ele chama Condomínio Barra Porto. Ele fica exatamente onde era o clube da Associação Atlética, ali perto do Farol da Barra. Então, um projeto, poxa, se eu for falar hoje, se na época, em 2006, o projeto ele tinha um VGV de 90 milhões, hoje, muito fácil, era um projeto aí de 400 milhões de reais de VGV. Né? O que é o VGV? É o valor geral de vendas. Você pega todas as unidades do empreendimento, quanto ela custa e você coloca como um valor geral de vendas. Né? Era um apartamento de 150, 180 metros, um verdadeiro condomínio clube, um stand, mega stand. Então, assim, foi o primeiro lançamento da cidade de Salvador de uma empresa de capital aberto. Então, até então, o mercado imobiliário não tinha enxergado isso. Então, aqueles stands com 2 apartamentos decorados, né? A grande mídia. Pra vocês terem ideia, a incorporadora, que na época era a Agra, que hoje é a PDG, ela exigiu contratualmente que nós fôssemos fazer o lançamento com 40 corretores. Só que naquela época, caraca, a Cláudia falava assim, aonde a gente vai arrumar 40 corretores? Né? E aí conseguimos, né? E resultado, vou resumir a história. 11 de dezembro, no meu aniversário, por sinal, nós fizemos o lançamento, um mega lançamento, no carnaval, 100% vendido. Não. Porra, Salles, imagina você, uma empresa com porte médio, familiar, né? A gente fazia um lançamento em 60 dias, se vender, na época, 90 milhões de VGV, na época. Hoje, eu falei, fácil, seriam 400 milhões. Porra, foi uma ascensão profissional, uma ascensão de marketing, de mídia, de cenário. Não vou nem falar o financeiro, cara. Nem precisa, né? Foi sensacional. E o que aconteceu? Aí vem o segundo pulo do leopardo. A Lopes,
hoje é a maior empresa de intermediação imobiliária da América Latina, tá? E como esses grandes players foram para a Bolsa, a Lopes também abriu capital. E o que aconteceu? Os grandes players de São Paulo, com quem a Lopes trabalha, lembra que a primeira praça é Rio de Janeiro. Sim. Então eles foram para o Rio de Janeiro. Só que quando eles foram para o Rio de Janeiro, em 2006, eles apanharam muito, cara. Apanharam muito do mercado. Por quê? Porque eles levaram a metodologia dele própria, o Lopes São Paulo, levou para o Rio, porra. Uma praça completamente diferente. Por mais que a gente fale que o mercado imobiliário ele conversa em si, pô, você tem particularidades de praça próprias, ok? Sim. Ok, sim. E até depois a gente vai falar muito isso aqui de Barreiras. E o que é que eles fizeram? Apanharam pra cacete, mas apanharam muito. Quando os grandes players, lembra que eu falei? Que a segunda praça fora de São Paulo seria Salvador, o que a Lopes fez? Opa, iremos também para Salvador. Esses caras, na verdade, eles captaram muito dinheiro na Bolsa. Tá? Cifras aqui que me passou aqui na cabeça, mas que hoje passaria de bilhões. Quando ele chega em Salvador, ele faz um anúncio, né, que é um fato relevante na Bolsa de Valores, que ele chama Operação Greenfield. Como era a Operação Greenfield? Ele iria comprar uma empresa em Salvador, com um especialista do mercado imobiliário, diferente do Rio. E esses especialistas fariam parte do processo dele. É o que acontece. Eu até brinco, né, com algumas pessoas próximas nossas, que a gente nem conseguiu gastar o dinheiro no Barra Porto, no lançamento. A Lopes vem, compra a nossa empresa, tá? 100%. Eu e a Cláudia, nesse momento, a gente não fica como sócio da empresa, então nós passamos a ser empregados dele e a gente éramos os executivos da Operação Lopes Bahia. Então, o Paulo Lucínio cuidava de toda a parte comercial, atendimento ao incorporador, tudo, e a Cláudia ficava inserida dentro do campo de vendas, né? Então, essa operação, a gente montou isso aí em março de 2007 e a gente tinha aquele contratozinho bacana com eles que a gente tinha que permanecer durante os 6 anos, né? Que era o prazo do mercado, óbvio, né? Senão a gente botava o dinheiro no bolso e caía fora. Mas foi muito bom. Foi muito bom, foi uma vivência, foi uma experiência. Cláudia Passos fala muito, essas empresas de capital aberto, você aprende muito, mas os caras são banco, cara. Né? São processos, são números, né? Então, assim, é uma metodologia muito própria deles, diferente da nossa. Então, você sofre um pouco, né? Mas se você souber direcionar também, você começa a ter começa a construir cases de sucesso. Então, o que a gente fez com a nossa expertise, com a nossa experiência que nós tínhamos, tanto de vida como de mercado, junto com essa metodologia deles, porra, a gente, né, colecionou aí muitos cases de sucesso, muitos cases, né? Pra você ter ideia, a Cirela, ela fez em Salvador, até hoje considerado um dos maiores empreendimentos da América Latina. No Rio, há 2 anos atrás, ela já tinha feito o Le Parc, um baita um condomínio, resort clube, né? Em Salvador, ela repete esse feito, tá? Só que muito maior. Só para você ter ideia, sabe? Foram 18 torres. Hoje esse empreendimento está pronto. Hoje é um case. Né? São 18 torres, um condomínio único, 1.180 unidades. Então imagine hoje que tem um condomínio em Salvador com 1.180 famílias. Então, eu estou falando aí um universo de 4.000 pessoas. Sim. Só que, meu amigo, você não tem ideia, o universo ali dentro é um verdadeiro condomínio clube. E, óbvio, esse lançamento, como nós fizemos, você não coloca as 18.180 unidades à venda, né? Então, você vai fazendo por etapa, milimetricamente dentro de uma estratégia montada. Né? Aí, Pedrinho agora vai ter orgasmos. Brothers, olha o seguinte. Em 2008, foi no início de 2008, o VGV desse empreendimento, 2008, era de 500 milhões. Sabe para a gente fazer uma analogia ao tempo?
Um apartamento na época, lá em média, ele custava 700 mil. Hoje, um apartamento lá custa em média 1 milhão e 400. Então, fácil, esses 500 milhões seria hoje 1,5 bilhão de VGV. A Cyrela disponibilizou 2% de marketing. 2% de marketing. Só isso. Pedrinho, era assim. Tínhamos as mesas de reuniões, na época, era uma agência do Maurício Eugênio. E, por sinal, eu aprendi muito com esses caras. Porque, imagine a dinâmica do negócio, como é a responsabilidade, a cobrança, né? Sim. E, só que também tinha essas facilidades. Triplo no melhor local de Salvador, tá aqui, pá. Né? Na época eram jornais impressos, né? E na época em Salvador nós tínhamos o Jornal à Tarde, o Jornal Correio. Então era página dupla, televisão. Então assim, o marketing foi pesado. Só que acontecia, que é um grande aprendizado nosso, estratégico, inclusive com as empresas de vendas imobiliárias e corretores. Das 18 torres, você lançava 4 para criar aquela demanda, né? Então, estrategicamente, qual é que vem, qual é a metragem? Que era um produto que ia de, salvo engano, 120 metros até 240 metros. Então, você tinha uma tipologia muito ampla de clientes, tudo isso. Né? E aí a gente fazia estratégias de lançamentos, mas só vou dar um número para você. Nesse projeto, eu e a Cláudia, nós colecionamos os maiores cases de sucesso da nossa vida, da Lopes e da Cyrela. Você tem ideia, eu e a Cláudia, nós recebemos uma medalha banhada a ouro da Cyrela pelas 1.000 unidades vendidas em 7 meses. Nossa. Porra, eu não estou falando de Minha Casa Minha Vida, eu estou falando de um produto que na época o ticket médio era 700 mil. Puta. Só que assim, isso aqui eu estou falando o fato lindo da história, mas porra, as mesas, as reuniões, né? E na época, o que acontecia? Nós não vendíamos um projeto desse sozinho. Nós tínhamos um concorrente. E que era, na época, a Lopes, empresa de capital aberto, entre Salvador, e logo depois surge uma outra operação, que era a Brasil Brokers. E ainda tinha a House da Cyrela, que era a Cela. Então, eram 3 imobiliárias, mas, meu amigo, era guerra mortal. Era... Só que assim, então, além do marketing da empresa, você tem que fazer a sua estratégia pessoal, né? Só para vocês terem ideia, vou dar um número aqui. Nós chegamos a ser auditados pelo Cresce, nós tínhamos 500 corretores. 500 corretores. E fora o que Cláudia fala, os gatos. Como fora, que os gerentes botavam que não era, desculpa, porra nenhuma, e esse cara trabalhava como corretor. Né? Porque aquela época áurea, porra. Aquela época, né? Porra, tinha corretor, caraca. Tinha premiação trimestral. Nessa época que o corretor ganhava uma Tucson. Caracas, pô. Né? Foi aquela explosão do mercado imobiliário, né? Eu estou assim focando um pouco nesse projeto da Cyrela, mas nós tivemos os Manhattans da vida. E o bacana é que esses projetos hoje estão prontos, Thales. Então, quando a gente passa hoje em Salvador, você vê o Le Parc, aí você vê o Manhattan, que foi da UAS com a Gafisa, né? Aí você vê o bairro, Colina de Piatã, 4.000 unidades. São quase 32 torres, que era um produto da Agra, que virou a PDG, nós estávamos nesse projeto, né? Pô, então isso do mercado é muito prazeroso. Óbvio, né? Que Você passa lá hoje cantando a música do Raul. Vendo aquele prédio, só eu não ajudei a construir, não, mas ajudei a vender. óbvio também que eu levo também como um aprendizado muito grande. Também teve o que eu chamo de os pênaltis do mercado imobiliário, que foram os projetos mal concebidos pelo calor da emoção, projetos que foram fracassados e abortados. É normal, né? Mas isso a gente não pode jamais esquecer. Então, assim, a gente tivemos a oportunidade de ver projetos, né, concebidos sobre a nossa gestão que foram abortados, cara, que o mercado não absorveu. Então, isso você carrega de uma forma muito sênior, né, para que você enxergar que, assim, que além de tudo você tem que respeitar o mercado, né? Assim, você quando você vai falando sobre esse sucesso e agora você falou sobre esse processo de fracasso, né?
projetos que foram, como você usou o termo, abortados ali e tal. Como você vê, qual foi as principais causas disso? Que você tiraria Nossa, e aplicaria? tem um case nosso que eu uso até hoje, inclusive nas mesas e reuniões. A Cyrela, naquele momento, tudo que ela colocava vendia, né? Aquela pujança de sucesso, de marketing, de vendas. E ela trouxe um produto de São Paulo. Para vocês que conhecem São Paulo, tem um projeto ali em Moema, que chama Shiragan. O Shiragan, na época não existia a Vitacom. Então eram projetos de estúdios, lofts, né? Um projeto com total infraestrutura, serviços. E eles queriam trazer esse projeto para ser concebido ao lado do Salvador Shopping, que estava sendo inaugurado. Isso eu estou no ano de 2008, mais ou menos, 2008, 2009. A sociedade de Salvador ela não entendia que você morar do lado de um shopping era uma coisa bacana. Você morar do lado de um centro financeiro seria bacana. Imagina você. Meu amigo, botamos esse projeto na rua, só que as unidades dele eram unidades maiores, eram unidades de 3 quartos, unidades de família, né, algo em torno de 120 metros quadrados. Porra, fizemos uma estratégia gigantesca. Não vendeu, cara. Quando eu falo não vender, assim, é um projeto de 200 unidades, passou 90 dias e vendeu 20. Onde a média do mercado na época, tudo que a gente colocava em 4 meses, nós vendíamos 70%. Média, uma média. Quando a gente viu aquele cenário, e óbvio, né, você tinha um feedback dos corretores, das imobiliárias, dos clientes, e falou, não vai vender. Não vai vender. Então você fala isso para um incorporador a um nível Cyrela, você não vai vender? A mesa desaba, meu. Você não tem ideia. E aí foi quando também eu tive um grande prazer, né, de ir para São Paulo, porque assim, a Cyrela, nessa fase em Salvador, ela era capitaneada pelo CEO hoje da empresa, o Efraim Rohr, que é o filho do seu Eli Rohr. Mas na época ele era um filho, ele não era o presidente da empresa, mas o projeto Le Parc mesmo era... Pra você ter ideia, Efraim chegou a morar em Salvador. Tal importância se dava o projeto. Não, era gigantesco. O projeto Cyrela Salvador era gigantesco. E aí nós fomos para São Paulo, uma oportunidade maravilhosa, e eu tive pessoalmente para discutir, imagine, um tema como esse com o seu Eli Rohr. Né? Então, assim, óbvio, eu fui muito embasado em dados, né, em pesquisa, mas, meu amigo, ele entendeu claramente. Nós transformamos o produto, né, nesse produto que eu falei, o Shiragan, só que nós colocamos unidades pequenas, estúdios e lofts, diminuímos uma metragem, fomos para 30 metros, 40 metros, 50 metros, reformulamos o projeto. Tivemos que mudar o nome do empreendimento, que hoje chama Mandarim, e voltamos com o marketing, voltamos com a mídia, e mesmo assim, mostrando à sociedade que você morar do lado de um shopping, morar do lado de um centro financeiro, isso era a nova tendência das grandes capitais. Não vendeu de novo. De novo. Meu amigo, eu falei, rapaz, não é possível, porque eu comprei a ideia. Então, sabe o que nós fizemos? A gente convenceu eles, fretamos um avião da nossa parte, da Lopes, mais da parte da Brasil Brokers e da House Seller, foram mais ou menos uns 40 gerentes e pincelamos, cada gerente levou mais ou menos 2 corretores sênior, era uma equipe de mais ou menos 80 pessoas. Fomos para São Paulo, eles fizeram a apresentação do empreendimento todo, porque lá estava pronto, funcionava, né? Então os executivos que chegavam em São Paulo não queriam ficar às vezes em hotel, queriam ficar que hoje é o Airbnb, cara, tá? Sim. E eles começaram a enxergar aquilo do lado de um shopping, do lado do centro financeiro. Resultado, 6 meses, o empreendimento 100% vendido. 100% vendido. Hoje você vai lá, do lado do Salvador Shopping, ao lado, tem um prédio lá, Mandarim, lindo prédio, uma infraestrutura de tirar o fôlego, a verdade é essa. E hoje é um sucesso, porque os aluguéis são altíssimos, você tem uma demanda altíssima,
Mas assim, mostra a gente que, às vezes, né, a empolgação, né, da praça, né, do mercado, você pode ter um deslize e ir para um produto errado. Né? Então isso a gente carrega mesmo muito. com muito estudo, porque você não começaram do nada. Muito estudo, ainda assim, o produto demorou tanto para se tornar aceitável. Exatamente. E às vezes não dá para desistir logo de início. Vocês não desistiram, vocês foram lá, estudaram o mercado, viram aquela coisa toda, foi fazendo, estudando. E hoje você trouxe com certeza todo esse case para cá também. Com certeza. Né? Na verdade, a minha chegada aqui em Barreiras, no ano de 2019, o mercado estava voltando a aquecer, já tinham boas sinalizações, principalmente no eixo Rio-São Paulo. A gente já ouvia, né, aquele mercado aquecendo. E eu falei a Cláudia, poxa, Cláudia, eu queria me reposicionar no mercado, ou a gente volta de uma forma repaginada da empresa, ou eu, Paulo Lucini, vou voltar para o mercado de uma forma meio autônoma, vamos falar assim. E aí um amigo nosso comum, um grande incorporador em Ilhéus, amigo Bailon, encontrei com ele ocasionalmente e ele falou, Paulo, tem um grande incorporador lá no Oeste, na cidade de Barreiras. Esse cara tem um desafio muito grande pela frente e ele precisa de uma pessoa estar à frente com ele para assumir a parte comercial. Que aí foi quando eu já estou aí em janeiro de 2020, foi, pra você ter ideia, em abril foi a pandemia, né? E aí eu tive o prazer de conhecer o Luiz Henrique, o Quinho, e ele me fez essa proposta para eu vir assumir a diretoria comercial da Solari, né? E aí eu botei o pé aqui logo após o carnaval. Só que eu tive um presente, né, que uma semana em Barreiras, você tem ideia, o aeroporto lacrou, pandemia, cidade um caos, ninguém sabia o que era o que, imagine você. Eu lembro que o apartamento que eu aluguei não tinha geladeira e não tinha onde comprar geladeira, cara. Não tinha onde comprar. Tudo fechado. Lacrou a cidade. Eu lembro que eu descia para beber água lá no prédio. Eu e Quinho, nós almoçávamos na empresa, na Solari. Nós descíamos, íamos numa churrascariazinha aqui, que o cara tava vendendo na portinha dele as quentinhas, meio que camuflado, cara, porque não podia. E a gente levava para a Solar e a gente almoçava ali. Eu, ele e o Gustavo Branco, que hoje é o diretor de engenharia. Então, assim, foi uma fase inesquecível, mas enfim, foi uma fase muito bacana nossa juntos. Conseguimos fazer um trabalho comercial, de marketing, inclusive prazer, né, que a gente teve, o Pedrinho acompanhou uma parte disso. Então a gente conseguiu repaginar a empresa, conseguimos colocar alguns produtos, né, muito bacana no mercado, sob a minha gestão ainda, exemplo do City House, né, foi um sucesso de vendas, o comercial, né, o Hemisphere, né, a concepção do projeto do New York, do Sky, tudo isso ainda estava sob a minha gestão. Foi muito bacana, foi uma fase muito boa. E paralelo a isso, a minha família, né, durante esse tempo, a Cláudia, ela vinha para cá, vinha para Salvador, óbvio, não podia ser diferente. A cidade acolheu, né, isso é típico de Barreiras, né? Então a cidade acolheu a Cláudia, acolheu a Rafa, acolheu a Hannah, né? Então, pra você ter ideia, hoje a Rafa, né, tá aí muito bem estruturada, com escritório, uma designer, né, de interior, fazendo um trabalho bacana. A Hannah, eu falei, a Pedrinho tá começando, sabe? Agora o 3º ano de medicina. Olha. Né? Então, ou seja, a cidade abraçou a gente. E quando esse projeto meu com a Solari terminou, nós de família tomamos a decisão que nós não íamos mais voltar para Salvador. Então, naquele momento ali, a cidade, capital, cara, de uma forma geral, muita violência, né? Uma cidade muito difícil. E uma vez que aqui no Oeste a gente já estava a esse tempo, já tínhamos o conhecimento de mercado, a cidade foi muito recíproca com a gente falou, não, então a gente vai morar aqui. Vamos morar aqui em Barreiras. E aí, nesse momento, eu conheço uma pessoa também,
né? Mais, aliás, se a gente for relacionar aqui os amigos que nós tivemos aqui. E aí eu conheci o Daniel Moreira, né? Daniel Moreira, um cara tem uma experiência, né, muito vasta na construção mesmo, né? Civil de fato. E ele queria colocar a empresa em um novo patamar, que é a torre, né? E aí nós pegamos a torre, começamos a fazer um trabalho de reposicionamento, né, de mercado. Ele já tem hoje um banco, né, de terrenos, né, onde a gente já começou a projetar projetos futuros. Para você ter ideia, a gente tem um share aí de 5, 6 anos para a gente trabalhar em empreendimentos, projetos. E a gente começa a conceber um projeto que é o Torre, lá no Parque Verde, né? Que é o Torres Parque Verde Residencial. Torres, porque são 2 torres, né? Um projeto, que a gente minuciosamente, cara, a gente se debruçou com ele. Tivemos uma ajuda muito grande. Uma pessoa foi muito especial para a gente, que é a engenheira Elce, ajudou muito a gente. E junto com a agência OPA, então a gente começou a desenhar todo esse projeto. Lá é 2 3/4. Em média 80 metros, mas plantas muito bem pensadas, de 3/4 com suíte, closet, varanda gourmet com churrasqueira. Nossa. Térreo 1, 2, 3 com elevador. Um condomínio minuciosamente pensado na área comum. Então, uma bacana academia, espaço gourmet, salão de festa, piscina. Só que a gente queria que tudo isso fosse com preço muito enxuto, mas muito enxuto. Então, só para você ter ideia, eu estou falando aqui de um apartamento hoje, que preço médio lá hoje deve estar em torno de 450, 460 mil reais. Então, a gente quer buscar aí quem? Aquela família, que é um projeto muito família, que o cara quer dar um upgrade e ele quer obter uma boa planta, ele quer ter um pouco mais de conforto, ele quer ter uma infraestrutura, né, para a família, para o filho. E está dentro de um bairro novo, né, que é o Parque Verde, né, porque eu vejo Barreiras hoje, tem 3 expansões, que é a entrada de Salvador, né, ali a Havan, ali, que já é bem nítido a expansão ali. Tem um outro vetor de crescimento, que para mim é o segundo, que é o Parque das Águas, que ali é, inevitavelmente, para mim, daqui a 5 anos, é um grande vetor de crescimento. E eu tenho a terceira via, que ali é o Parque Verde, né? Salvo engano, ali é Catolândia, né? Catolândia. Que para mim é um grande vetor de crescimento. Brother, você está ali, você tem uma paz, mano. Você tem uma paz, você tem uma conexão com a natureza e você está muito perto. Você está muito perto da Renato Gonçalves. Muito. Então você entra e sai ali com uma facilidade muito grande. Do centro também da cidade, né? Então a gente apostou muito nesse segmento. Ah, ótimo. Cara, e aproveitando que a gente entrou nesse assunto do mercado de barreiras, né? A gente conversa muito sobre o mercado imobiliário porque, inevitavelmente, é um dos grandes cases da nossa cidade, né? Quando se fala em economia, desenvolvimento, inovação, enfim. O que torna o mercado de barreiras tão único assim? Porque a gente costuma falar, né? A gente olha principalmente para preço, né? E existe sim um comparativo, por exemplo, de preços de apartamentos em Barreiras com apartamentos de capitais, e você vê que não fica muito atrás, né? E você percebe que existe uma valorização muito grande do mercado. O que gerou toda essa projeção no mercado de Barreiras que fez esse boom? Pedrinho, uma das minhas grandes particularidades é pesquisa. Sou apaixonado por pesquisa. Legal. Então, por mais que você tenha vivência, experiência, aquilo que eu falei, né? Você colecione cases de sucesso, cases de fracasso. Mas a pesquisa, né? Ela é soberana, né? Sim. E na Solari, inclusive até eu implantei naquela época um núcleo de pesquisa, e a gente começou a ver que Barreiras, ela tem uma particularidade, porque quando você está fora, eu estou no Rio de Janeiro, eu falo, Barreiras, a cidade tem 200 mil habitantes, 90 quilômetros a oeste você tem Luiz Eduardo, que hoje já passa de 100 mil habitantes. Só que quando eu mostro os empreendimentos
que são lançados, que são vendidos, que são entregues, a turma acredita, cara. Porque assim, porra, uma cidade de 200 mil habitantes, né? Só que assim, vou ser muito sucinto, tá? O que acontece com Barreiras? Barreiras, ela tem uma distância muito grande da capital, que é Salvador. E até uma proximidade maior de Brasília. Inclusive, até eu falo muito que a cultura da cidade de Barreiras, ela está muito mais para Brasília do que mais para Salvador. Sim. Né? Que eu até brincava com a minha equipe de trabalho, que eu tinha lá 8 pessoas trabalhando comigo, e eu perguntava das 8 quem comia acarajé, somente 2. Pô, Salvador é impossível, cara. Né? Se você perguntar, é 100%, né? 100%. Então você vê que é uma cultura um pouco mais para lá. Mas enfim, mas eu quero dizer que é a distância. O que acontece? Quando Barreiras, um empreendedor, um profissional, se ele faz um projeto, seja o que for, tá? Muito bem feito, muito bem conduzido, é impossível ele ter fracasso, cara. Sim. Porque você tem uma grande demanda, tá? Inclusive uma demanda que eu até falo, um médio nível alto de consumo, né? Então, a probabilidade de dar certo é muito grande. E o que acontece com o mercado imobiliário? Nós temos empreendedores que aí são arrojados, cara. Né? Como você tem aí os projetos hoje na cidade, se você for olhar, então assim, é coragem mesmo, dessa turma botar o peito na rua, botar aquele projeto e a cidade absorve. Absorve, cara. Sim. Absorve. Então, isso assim, então eu vejo que Barreiras tem esse trunfo e outra coisa, né? Como ela é uma cidade que, salvo engano, parece que a gente tem quase 18 a 22 municípios adjacentes de Barreiras que consomem Barreiras, né? Então é aquele cara da área médica, da área do carro, da área do advogado e da área imobiliária. Porque é o filho, é o neto, é o tio, é quem estuda, é quem trabalha. Então essa turma, na verdade, ela está consumindo os nossos produtos de Barreiras, Sim. entendeu? Isso, então a gente vê, a gente sempre conversa com as pessoas, a gente fala dessa admiração que se tem com Barreiras, consegue consumir tudo isso que é produzido. E ao mesmo tempo você tem uma demanda no mercado que ainda não foi atendida, né? Você tem demanda na área comercial, de pontos, de galerias, que a gente está sempre vendo as pessoas reclamando e agora está nascendo. Para aluguel, a dificuldade que se tem ainda, por mais que se produza em Barreiras, por mais que a gente vê uma cidade construindo, subindo, na horizontal, na vertical, ainda a gente vê uma demanda por produtos. Perfeito. Né? Então, aí você vem e fala mais um pouquinho sobre a Torres para a gente. A Torre de Corporações, na verdade, a gente está fazendo um projeto com eles, aquilo ali. É exatamente isso, pegando produtos bem específicos e que também a gente não bata de frente com o que já existe, né? A gente vai sempre nessa rota. Então, para você ter ideia, a gente já sinalizou, inclusive, o local. A gente vai vir com um comercial ali na rua Marechal Hermes, até o nome dele, até vou antecipar aqui para vocês, vai se chamar Torre Business Marechal Hermes. Na frente ali da padaria Delícia. Porra, então um prédio comercial boutique. São 5 pavimentos, 5 salas por pavimento. Embaixo vai ter as lojas. Um prédio lindo, moderno. Porra, mas você tem uma sala comercial, né? Com a infraestrutura de portaria, automação, dentro de Barreiras. Dentro de Barreiras. Que você falou, Salles. Porra, o que é que a gente vai fazer? Pega uma casa, né? Vai alugar uma casa, vai destruir uma casa, vai fazer o tal do puxadinho, sempre assim, pô. Então você vê que a atmosfera da Solária ali em cima, você vê que já vê o hemisfério, você já começa a mudar um perfil, pô. Então você vai montar um escritório, vai montar um consultório, né? Um escritório de advogado. Então você já vai para um local com a estrutura que você possa receber o seu cliente. Então esse é o nosso segundo passo, né? Agora já para o segundo semestre aí, tá? Você tem o business e tem o Torres. E tem o Torres que é o residencial. Que é o residencial e esse negócio. Exatamente. A gente tem visto uma mudança muito no Renato Gonçalves, né? E vocês agora estão no centro ali. Exatamente. Já numa casa, no centro. Você acha que essa mudança de ambiente também vai acontecer ali no centro? Que centro e Renato Gonçalves vão ficar parecidos? Vão derrubar mais casa? A gente fez uma pesquisa
em número absoluto, chegava quase a 70%. Aonde você deseja morar em Barreiras? Renato Gonçalves. Só que aquele negócio, né, Salles? Você deseja morar em um condomínio fechado, mas você sabe que vai ter um muro, uma portaria, ele vai custar mais caro. Né? Sim. Então, quando você faz um loteamento, você tem um loteamento aberto e um loteamento de condomínio fechado. São preços distintos. Então, a verdade é que hoje o bairro Renato Gonçalves, os preços hoje lá, realmente eles estão lá no topo, né, da cadeia de Barreiras. Aí o que vai acontecer? Vai surgir empreendimentos tão bons quantos em bairros próximos e tão atrativos, ok? Então isso é fato. Eu vou ser muito franco, se eu pego um projeto desse hoje, do Torres Parque Verde, boto no miolo da Renato Gonçalves, ele não ia custar nunca 450 mil. Jamais. Sim. Você concorda comigo? Sim. Então, isso que você vai ver muito acontecer em Barreiras. Por isso que são os vetores de crescimento, né? Uma outra questão. No Luiz Eduardo, a gente vê condomínios muito grandes, muito luxuosos, que não é uma realidade em Barreiras. De condomínios, né? De casas, a gente está vendo as torres e tal. Você acha que essa mesma tendência de Luiz Eduardo, aqueles condomínios grandes, também acontecerá em Barreiras em alguns anos? Ou, por enquanto, vai ser na vertical, vão ser as torres? Ó, Luiz Eduardo é mais fácil, porque como foi uma cidade planejada, então existiam grandes áreas, propriamente dito, para esses condomínios. Porque vamos lá, vamos botar aqui na mesa, na prática. Eu sou um empreendedor. Pô, eu queria fazer hoje um condomínio de alto luxo com 80 casas. E eu preciso desse condomínio, óbvio. Eu enxergo como Luiz Eduardo, dentro de Barreiras. Você não tem área, cara. Entendeu? Que é uma cidade consolidada. Entendeu? Aí você tem que ir para os bairros de expansão. Sim. A exemplo, como nós fizemos, inclusive, sob a minha gestão, nós fizemos o projeto do Riviera, que é um condomínio super bacana de casas, condomínio fechado, com uma infraestrutura muito bacana dentro do Parque das Águas. Sim. Tá? Então, a médio prazo, eu não enxergo, não consigo enxergar. Óbvio que essas áreas de vetores de crescimento vão começando a consolidar e talvez tenham glebas, bolsões para se vir um grande empreendimento. Porque você tem ideia, muita gente de Barreiras, às vezes, torce a boca por aquele condomínio do Vento Leste. Condomínio, eu acho, super bacana. Super bacana, mas por quê? Porque eles acham um pouco longe. Sim. Tipo, pô, minha filha vai dirigir, vai pegar uma BR à noite, eu saio, volto, né? Tenho que pegar o carro para dirigir, bebida, enfim, né? Então, assim, para uma capital, isso aqui é um tapa, né? É muito próximo, mas o barreirense já olha com um pouquinho do olho torto, acha longe. Você entendeu, cara? Assim, Né? nós não vamos falar, tá muito longe, né? Isso é uma cultura aqui, né? Qualquer lugar que o olho não enxergar. Pois é. Passou de 2 km, eu acho que já tá. Demais, já. É mais ou menos por aí. A gente vai comprar pão na outra quadra de carro. Bom, mas isso aí é a minha opinião, né? Então, eu acho que por conta disso, a médio prazo, eu acho que a gente não consegue hoje a gente pensar em empreendimentos tipo que existe hoje no LEM. No LEM, né? Também. Olhando e os vetores de crescimento que você indica, tem muita serra, por exemplo, né? Sim. Teria que fazer um processo. Não, e Barreiras, se você for olhar, você tem a serra do Mimo, né? Paralelo, você tem a serra do aeroporto, não é isso? Sim. E você tem o que seria uma grande área de expansão para a cidade, mas você tem um exército, cara, que ele porta ali. Então, ou seja, a gente está meio que ilhado, né? Por isso que eu acredito muito lá na saída Parque das Águas. Parte das águas. E a parte do Parque Verde, né? Eu acredito muito, cara. Acredito muito mesmo. Que eu acho que a tendência vai ser isso aí.
Até surgiu um projeto, né, de expansão ali para aquela região do Rio de Ondas, né? Sim. E eu não sei ao certo o que deu aquele loteamento, né? Mas eles tentaram projetar ali um crescimento para aquela região também. Não foi muito, assim, não se popularizou muito, né? Você não ouviu muito falar sobre o empreendimento, sobre o loteamento lá e tudo mais. Mas realmente eu acredito muito essa mesma tendência que você pontuou aí, dessas regiões. Isso é muito importante. Agora, você não vive só de. Não é seu hobby, não é esse seu trabalho, né? Mas existem outras coisas que te motivam, que te dá direção, que você gosta de fazer, né? Existe. O que você gosta mais de fazer? Cavalos? Como é que conta essa história aí? Como é que você tem tempo aí? Antes de entrar, né, na minha atual gestão agora, né, lá no eixo sul, vamos falar aqui, o meu padrinho e a minha madrinha são grandes pecuaristas no sudoeste, na região específica lá de Tapetinga. Então, desde pequeno, dentro da fazenda, cavalos manga larga, paulista, né, e gado. Então, isso sempre desde pequeno, essa paixão. E aí, o meu filho enteado, que é o Feu, o pai dele, a família do pai, também trabalhava com pecuária, com cavalo na região de Itaberaba. E é aquele negócio, né? Juntou a fome com a vontade de comer. E aí o sonho meu e do Feu sempre era nós termos, né, a nossa fazenda, o nosso Soares. E aí no ano de 2010, então a gente compra uma propriedade rural no Recôncavo Baiano, no município de São Sebastião do Passé. E lá, então, a gente tem a Fazenda Vitória e o Aras do Feu. Então, lá a gente tem a criação do cavalo manga larga, que quando eu falo manga larga, é porque são duas raças completamente distintas, viu, Salles? É o manga larga machador e o manga larga paulista, tá? Então, a gente cria o manga larga, que é o paulista, tá? Isso é uma paixão, né? E aí eu vou falar assim, o Feu, na verdade, ele até me fez ficar mais apaixonado e conhecedor, porque ele é exímio conhecedor, vou falar assim, né? Eu sou ainda 10 degraus abaixo dele, mas é uma paixão, cara, é uma paixão, né? E lá a gente cria uma raça específica, que é a raça do Cimental e do Sim-Brasil, né? Legal. Então é uma coisa muito bacana, a família curte muito, né? E que eu falo, jogo para o universo, não sei se vocês acreditam nisso, mas eu quero encerrar o meu ciclo trabalhando com pecuária, cara. É meu sonho. É incrível, né? Porque é uma mudança. Porque você está trabalhando com corporação, dentro do mercado, de repente fala assim, cara, Uma coisa bem urbana, né? urbana, agora foi encerrar. Vou pro mato. Agora eu vou pro mato. Vou construir casa de cavalo. Mais ou menos isso. Mas isso é fantástico, é uma mudança. Você vai muito lá ou não? O que aconteceu que a gente vai falar mais tarde um pouquinho, em julho de 2022, né? Foi quando eu recebi, a gente vai falar isso um pouquinho mais tarde, que eu recebi essa proposta, uma proposta muito desafiadora, que eu fui para o Rio de Janeiro. E aí, com esse meu deslocamento, realmente minha ida para a propriedade diminuiu muito, muito mesmo, né? A minha frequência lá. Mas a gente, assim, tem uma equipe boa de trabalho lá, as coisas estão funcionando, graças a Deus, como deve. Mas eu sinto muito, cara. Assim, eu sinto a falta, sabe como é? É isso aí. Muito, muito mesmo. Incrível, incrível. Cara, é incrível isso. Sim. Cara, e falando, já que a gente tocou nesse assunto, né, dessa sua proposta e você recebeu esse desafio aí para ir ali para o eixo Rio-São Paulo, né, tem atuado ali com essa ideia de multiplataforma imobiliária. Conta para a gente o que é essa proposta, como que foi esse desafio, como que está sendo esse desafio lá, o que te motivou a ir para lá, porque é uma praça totalmente diferente. A gente tem falado muito sobre essa ideia de praça, né, de mercado, e é totalmente diferente do que
Salvador apresenta, do que Barreiras apresenta. Pedrinho, lembra que eu te falei, né? Que nós decidimos em família que nós não voltávamos mais para Salvador. Uhum. Que nós íamos ficar em Barreiras, íamos empreender em Barreiras. Foi quando eu comecei a fazer um trabalho com o Daniel Moreira, né? Dentro da empresa dele, que eu estou inserido até hoje, né? Nessa parte de consultoria. Estou junto com ele aí 100%. E lembra que eu falei daquela época pujante do mercado imobiliário de Salvador? Sim. E nós tínhamos um grande concorrente, que era uma empresa chamada CIA, que era uma das maiores empresas coordenadoras de vendas no mercado imobiliário. É a empresa, que você tem ideia, todos os Alphavilles do Brasil, todos, desde o primeiro, olha que tá chegando aqui para mim, ó. Feu, isso é uma homenagem aí, ó. Próxima vez tem que trazer ele aqui, né? Todos os Alphavilles do Brasil, desde o primeiro até hoje, a CIA que fez todos os lançamentos. E não só o lançamento, toda estratégia, concepção de produto, de marketing. Então, é uma empresa de 27 anos e que o presidente dessa empresa, o CEO, que é o Renato Teixeira, dessa época de Salvador, que nós éramos concorrentes ferrenhos nos empreendimentos, mas nós tínhamos uma relação muito, muito, muito saudável, muito construtiva. E sempre a gente vinha em contato. E você não vai acreditar. A família Franciose, lá em Luiz Eduardo Magalhães, convidou o Renato para ele fazer um estudo preliminar, um master plan, para ele fazer um grande condomínio dentro de uma área dele, onde a cidade praticamente entrou na fazenda. E o Renato, na terceira vinda dele aqui, ele me chamou para almoçar, de forma despretensiosa. E aí fomos almoçar juntos, lá no Lenha até. E aí eu contei a ele a história, que eu vim para cá, o ciclo solar, estava ingressado com o Daniel Moreira na torre, ia fazer um trabalho dele de consultoria, que nós não íamos mais voltar para Salvador. Ele falou: Paulo, que idade você tem? Em julho de 2022 eu tinha 54. Ele falou: rapaz, eu queria lhe fazer uma proposta, você dá mais um último sprint aí na sua vida, no mercado. Eu tenho um trabalho hiper desafiador, você assumir a minha praça no estado do Rio de Janeiro. Putz. Falei: Renato, 4 anos atrás eu trouxe minha família toda para Barreiras. Desmobilizei tudo nosso, vinha para Barreiras. Como é que eu vou chegar lá agora e vou dizer que a gente vai para o Rio de Janeiro? Saindo de Salvador com perigo. Sim, eu chamo de Paulinho, né? Paulinho, calma, ó. Dá para fazer um meio termo. Pode deixar a família aqui. Enfim, resultado. Julho de 2022, eu fui para o Rio e assumi essa operação no Rio de Janeiro. É uma operação gigante. Você tem ideia, Pedrinho, hoje nós temos no estado do Rio 37 projetos. Imagine você, 37 projetos. Óbvio que eu falo 37 projetos, é igual eu falo as minhas éguas lá, viu, Sérgio? Entre Mamano e Caducano, né? Porque Mamano é o potrinho, né? E Caducano já é aquela égua velhinha, né? Então, Mamano são aqueles projetos que estão sendo concebidos ainda na fase de implantação, e Caducano é aqueles projetos que nós já lançamos e já estamos na fase do remanescente. Então, eu tenho 37 projetos, só que assim, é projeto no sul do estado do Rio, Resende, Volta Redonda, né? Estamos na Baixada do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, projetos fantásticos na Baixada, capital, região dos Lagos, que é o norte do Rio, e a grande força nossa hoje no Rio é na Serra. Então, para você ter ideia, 50% desses projetos estão na Serra. Quando eu falo a Serra, você sai do Rio, pensa assim, oeste do Rio, você vai subir para Petrópolis, mas subida mesmo, você vai subir 1.100 metros e 26 quilômetros. É uma subida, meu amigo, você não tem ideia, né? E aí você vê a região de Petrópolis, Petrópolis, pra você ter ideia, Petrópolis hoje tem 300 mil habitantes, cara. Nossa. 300 mil habitantes. Só que Petrópolis é um grande município, tá? Só que você tem cidades, que eles chamam de distritos, que é Itaipava, Araras, Secretário,
Areal, a própria Teresópolis, que já é realmente um município. Então, o que acontece, Salles? A classe AA do Rio, a alta elite do Rio, então, quando eles vão para a Serra, eles não vão para Petrópolis cidade. Eles vão para essas localidades, Itaipava, Araras, né? Então, o que a gente fez? Pra você ter ideia, eu moro hoje em Itaipava. Itaipava é um balneário, cara. É como se fosse um Campos do Jordão, numa proporção bem menor. Pra você ter ideia, Itaipava hoje tem 20 mil habitantes, o distrito. Só que, cara, eu falo que todo mundo que é do mercado, que é até do marketing, deve conhecer. Porque ali é uma explosão de hotelaria, pousadas, restaurantes, empreendimentos, que é onde eu vou chegar aqui, com conceitos, né? Então, hoje, 50% do share nosso de negócio está na Serra. Aí, o que é que eu fiz? Nós montamos um escritório super bacana, é uma loja até, da CIA, em Itaipava. Eu moro em Itaipava. O estado do Rio, sabe, é muito pequeno, cara. Então é muito fácil. Pra você ter ideia? Eu saio de Itaipava, vou para o sul. Eu tenho um projeto lá em Resende, que é já fronteira com São Paulo. Eu ando 250 quilômetros, pô. Eu vou para a região dos lagos, vou para Búzios. De Itaipava eu faço 300 quilômetros. Então, assim, é muito fácil. E as estradas maravilhosas. Todas as estradas, Pedrinho, são duplicadas, cara. Aí, quando eu falo lá no Rio, que de Barreiras para Salvador são 900 quilômetros, a galera não acredita. Fala, eu não acredito. Eu falei, brother, a Bahia é gigante, brother. Gigante. É parecido com Minas, né? Minas é assim também, né? E aí, tive o grande prazer também que há 6 meses atrás, o CEO da empresa, ele me passou uma praça maravilhosa. Então, está sobre a minha gestão também, que é uma cidade chamada Juiz de Fora. Então, para você ter ideia, Itaipava, ela está a 80 quilômetros do Rio. É uma estrada sentido BH. De Itaipava para Juiz de Fora são 100 quilômetros. Então, Juiz de Fora, ela respira muito mais do Rio de Janeiro do que BH. Tá? Porque ela está 300 quilômetros para BH. É uma cidade de 500 mil habitantes, Pedrinho, fantástica. Então, estou fazendo uns projetos lá também, muito bacana, né? Então, o meu trabalho lá, o que acontece? A CIA Multiplataforma Imobiliária. O que é a CIA? O cara me contrata hoje um empreendimento página em branco. Então, a gente vem com uma mega pesquisa de mercado e mostramos o que é que se deve fazer naquele local, né? Então, desde loteamentos, condomínios de casas e os verticais de prédios. Então, a gente tenta ao máximo ajudar o que pode ser feito ali em termos de produto, tá? E a CIA, o que acontece? Pô, hoje, se eu estou falando que eu tenho 37 projetos no estado do Rio, eu não preciso nem falar a conta Brasil, né? Então, o que acontece? A gente tem esses dados na nossa própria casa, de produtos, conceitos, quais são as tendências, o que está acontecendo no mercado. Você entendeu, Salles? Entendi. Então, a própria CIA, por ter um grande número, ele consegue proporcionar a gente essa pesquisa de mercado que a gente tenta inserir nesse projeto, óbvio. Cada local vai ter a sua particularidade, né, Pedrinho? Óbvio. Sim. Né? Então, um exemplo lá na Serra, hoje a gente está fazendo condomínios de lotes com conceitos da uva, conceitos do azeite, casas, né, da época de Dom Pedro, né, de 1820, 1840, casas hiper conservadas, que estão sendo os casarões das propriedades, que vão ser os empreendimentos. Então, rapaz, vale a pena você conhecer lá. Enfim, então a gente faz todo esse projeto, tá? Depois, nós vamos envelopar isso no marketing. Então, pra você ter ideia, a CIA, ela não é uma agência de marketing. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ou indicar uma agência ou o próprio incorporador vai trazer a agência. Então, a gente vai brifar tudo isso e vai ser envelopado aquele produto no marketing. E aí, por fim, nós montamos uma estratégia muito própria, que é uma coisa muito... Eu falo, é uma metodologia muito própria, a CIA, que é a parte das vendas, que é a coordenação de vendas. Então, o que acontece? A CIA, hoje, ela não tem um corretor, cara. 0. Só para você ter ideia, eu vou lhe dar aqui um número. Eu estou com um projeto hoje
em Volta Redonda, um vertical. Eu tenho 52 imobiliárias credenciadas conosco, que estão vendendo produto, um universo aí de quase 200 corretores. Mas nós não temos nenhum, zero. Como se fosse um Airbnb, que o cara não tem um apartamento, é como se fosse um Uber, que o cara não tem um carro. Então nós fazemos a coordenação de vendas. É o que acontece, o incorporador, ele nos remunera a parte das imobiliárias. Então as imobiliárias nos olham, nos enxergam, zero concorrência. Por quê? Porque eu repasso a comissão integral para eles. Pelo contrário, a gente cria pleitos de premiações, a gente coloca comissões superiores ao normal do mercado. Ele não se relaciona com o incorporador, então ele não toma cobrança, ele não toma pressão. Tudo ele é feito com agente passivo. Né? Então, assim, óbvio que tudo isso é através de uma estrutura. Só para você ter ideia, hoje no estado do Rio, nós já temos hoje 8 gerentes, 6 coordenadores, deve ter uma turma aí de ADM, que a gente chama Secretaria de Vendas, que faz todos os processos, quase 12 CLTs. Então a gente tem uma estrutura por trás. Se eu for falar da CIA de São Paulo, são quase 200 CLTs. Então assim, é uma empresa que ela tem uma robustez muito grande e que hoje eu estou inserido nesse mercado. Então para mim é muito bacana, por quê? Porque eu estou vivenciando o novo. Né? E não é fácil, cara, você trabalhar com o carioca. Ele, como é que eu posso falar assim, cara? Ele é muito diferente do paulista. O carioca é muito bairrista. Ele não faz questão de lhe agradar. Zero. Ele quer que naturalmente você diga que está sendo muito bem recebido, que você está muito feliz na terra dele. Mas agradar ele é zero. Isso é a coisa natural do carioca. Do carioca. Né? Então, assim, para mim está sendo uma vivência gigantesca, gigantesca. E o Renato Teixeira, imagina, pô, um cara desse é um monstro, né, no mercado imobiliário. E ele costuma brincar muito comigo, ele liga, né? Paulo, e aí, Paulo, como é que você tá aí no Rio de Janeiro? Você tá bem? Eu falo, Renato, vou lhe falar uma coisa. Eu tô me divertindo muito, cara. Aí ele se acaba na risada. Porque, Salles, a verdade é essa, cara. Quando você faz o que você gosta, né? Você fala aquilo ali mesmo que você ama, brother. Você leva aquilo com muito prazer, né? Com muita diversão, mesmo tendo todas aquelas adversidades que a gente não precisa falar no nosso dia a dia, né, Pedro? Sim, e é presente, né? Isso é incrível, você exercer um trabalho com um propósito, assim. E eu sempre falo que a parte imobiliária, ela não é só uma casa, né? Ela é a casa de alguém, é um sonho de alguém. Então você tem todo um processo ali que as pessoas vão estar ali depois. Sim. Né? Você vai mudar, você vende uma esperança para as pessoas, para o lugar, né? Porque como a gente falou de barreiras, olha como barreiras é visto, olha o crescimento de barreiras nesse setor imobiliário. A gente fica vendo e vendo esse processo todo acontecer e visualmente a cidade vai sendo mudada, né? Você vai dando uma estrutura, uma cara para a cidade, assim. É incrível esse processo de mudança. Mas você também falou sobre a dificuldade. Cara, eu quero te perguntar algo que eu estou meio curioso em relação a Barreiras. Quais são as principais dificuldades para o mercado imobiliário em Barreiras? Porque a gente fala de todo o processo de crescimento, né? Mas existe algo que é difícil, né? Eu digo assim, né, que eu gosto de chamar de pênalti, né? Qual é o grande pênalti do mercado imobiliário de Barreiras? Hoje, o que me preocupa muito é a sazonalidade, né? Então, às vezes, fica uma interrogação grande. Até quando esse mercado vai existir para Barreiras? Até quando essa demanda vai existir, né? Então, assim, vamos colocar mais um condomínio com mais 60 apartamentos. Vamos colocar agora um condomínio de casa, um condomínio de lote, tá? Então, isso é o mercado demanda-oferta. E históricos, aí eu estou falando de históricos, né? Os grandes especialistas de Barreiras me falam que a preocupação é pela sazonalidade, que tudo isso é gerido pelo agro. Sim. Então, se o agro vai bem, tudo vai bem. Mas que, aí é uma opinião minha, tá? Pelo tempo que eu estou aqui, vou falar de 4 anos, eu já começo a enxergar que a cidade de Barreiras, não estou falando do Zé Eduardo, tá? Que a cidade de Barreiras, ela já está tendo uma vida própria paralela ao agro.
Tipo, eu acho que hoje o mercado de prestação de serviço de Barreiras, hoje, o mercado da área médica, o mercado da área jurídica, o mercado da parte de ensinos, né, superiores principalmente. Então, eles vão caminhar de forma, Pedro, natural, independente do agro. Você concorda? Sim. Então, assim, óbvio que a pujança vem de lá, né? Mas eu acho que o meu enxergar, me falam grandes especialistas que realmente ele impacta muito. Eu não vi ainda uma época que realmente teve uma derrocada, né, do agro. Eu não vivi. Então, assim, até brinco aqui, porque você só esteve aqui nos momentos áureos, né? Mas eu acho que Barreiras já começa a ela viver com suas próprias pernas independente, ok? Legal. Tá? Então, isso é o meu ver. E é uma das grandes preocupações no mercado é essa, entendeu, Salles? Sim. É assim, caracas, eu vou fazer um grande investimento, mas aquele negócio. E se vem uma seca? Porra, até que ponto essa seca vai interferir, né? Na sua faculdade, na sua escola, no seu escritório jurídico, no seu consultório médico. Estou falando da prestação de serviço, né? Das lojas, né? Porque você tem, porra, imagine você tem 200 mil pessoas fora as cidades circunvizinhas que consomem Barreiras, né? Sim. Esse cara vai comer, Vai. o cara vai consumir, Investir, o cara vai beber, o cara vai comprar, né? O cara vai ter médico, é advogado. Então, o meu entender é esse, entendeu, Salles? É uma coisa, eu sei que é uma coisa muito superficial, mas a única preocupação é essa, cara. Única, entendeu? Tem que já que a gente está falando de preocupações, né, que é um fator que interfere muito também no mercado, que é questões políticas, né? Como que o mercado enxergou toda essa mudança de cenário político no Brasil também? Esse é um ponto que a gente precisa falar também a respeito disso, né? Para entender como que tá essa... Porque o agronegócio a gente já sabe mais ou menos uma opinião do mercado que envolve ali o agro, né? Mas e o mercado imobiliário? Como que ele enxerga essa mudança? Pedrinho, hoje, comprovadamente, nós temos hoje no mercado um grande concorrente, que é alto índice de juros. Sim. Mas veja só, isso que é importante. Eu não estou falando do alto índice de juros do proponente comprador que vai tomar um financiamento. Eu não estou falando isso. Hoje nós temos um grande concorrente, é o cara que botou a grana na aplicação financeira e que ele sabe que talvez mais nunca volte o que era, né? Então, assim, hoje a gente está perdendo clientes que estão com dinheiro aplicado, que estão tendo uma rentabilidade aí de 13%, 14% ao ano, e esse cara está adiando a compra, cara. Mas eu estou falando isso na prática, eu estou enxergando as pessoas me mostrando propostas, perdendo propostas de negócios. Então, vou botar assim até na prática, para você ter ideia. Agora, falando de essa semana, um gerente nosso de um produto em Resende, um apartamento de R$1.200.000, e o cliente fez uma proposta de pagar 700 mil, que ele tinha vendido uma casa que era da família há 4 meses, ele ia dar 700 mil no ato e ia pagar o restante até entregar o prédio, que é mais ou menos 1 ano e meio. Mandou rodar o contrato, o cara saiu, foi para casa e no outro dia ele ia no banco. Só como ele tem uma relação muito boa com o corretor, ele abriu o jogo, cara. O gerente dele não deixou, convenceu a ele não tirar o dinheiro do banco. E mostrou lá que ele ia ganhar líquido, acho que era 13, lá vai fumaça, porra. O que o cara faz? Falando isso na prática. Chega pra mulher, meu amor, é o seguinte, mais nunca talvez a gente tenha uma taxa dessa. Então, vamos usufruir dela. Quando essa taxa baixar, daqui a 6 meses, a verdade seja dita, ele vai voltar lá no projeto. Se ele não tiver, Salles, talvez aquele 501 vai ter o 402, cara. Porque o mercado também não está com essa velocidade. Ok? Certo. E a correção do INCC, hoje, eu estou falando de 3%, pô, ao ano. Então é muito baixa. Aí o que o cara faz? Prorroga a compra. Então eu digo a você hoje que talvez, estou falando isso aqui para vocês, talvez muitos ainda não estejam enxergando, mas o cliente não está tirando o dinheiro dele para ir para o imóvel. Então, por isso que é um dos grandes motivos que essa taxa tem que baixar
para que esse cara volte a vir para o mercado imobiliário, entendeu? Então, o custo de oportunidade dele é ideal manter o dinheiro, né? Ele não vai fazer isso. Mas isso é algo que está acontecendo mesmo. A gente consegue ver, né, hoje nesses investimentos. Baixando aí, a galera volta a comprar imóvel, porque também é uma forma de garantia, né, de manter o seu patrimônio, apesar de a liquidez ser menor, se for de caso de venda. Com certeza. A maioria das pessoas compra para morar, para investir, o aluguel. Fala Como é hoje que no é hoje no mercado, o que mercado? acontece, cara? Hoje, muito difícil, hoje, você fazer um lançamento e o imóvel sair com aquele negócio de, olha, uma oportunidade fantástica. Você comprar hoje aqui, daqui a 3 anos, você tem uma rentabilidade grande. Hoje, né, o custo do terreno, estou falando produtos bons, médios, altos, né? Não é médio, alto padrão, médio, alto de tudo. Localização, de conceito. Então, o terreno hoje já sai muito caro, né? A obra hoje está muito cara, né? O projeto em si. Então, o que acontece? Eu acho que os investidores, principalmente os prestadores de serviço, isso é uma coisa, é uma tese que eu defendo, tá, Salles? Principalmente os prestadores de serviços, médicos, dentistas, advogados, eles estão entrando no mercado imobiliário até mais como uma poupança forçada. Óbvio, ele vai avaliar se na época é um produto bacana, eu vou ter uma liquidez, né? Isso ele avalia, mas ele não avalia muito ganho. Então ele quer ter o quê? Uma poupança forçada. Eu vou botando meu dinheiro ali, e lá no final eu consigo realizar. Porque aquele cara mesmo, eu vou comprar aqui um imóvel X, que eu vou vender por isso. Hoje não está atraindo muito, tá? E pelo lado do investidor, o que nós estamos atraindo muito são os apartamentos, são os chamados Vitacons Brasil, né? Legal. São unidades pequenas, 25, 30, 40 metros, né? Com serviço, prédios inteligentes, que aí você vai comprar e aí você vai, na época, você vai ter uma grande liquidez, então você vai poder alugar, né? Porque a gente chama taxa de vacância, que é aquela taxa entre o valor do imóvel e o valor do aluguel. Então, só para você ter uma ideia, isso é uma média, tá? Uma média. A gente está tendo uma taxa de vacância em torno de 0,3% do valor do seu imóvel. Ok? Certo. Isso não é atrativo. Pô. Aí volta aquele assunto. Porra, Paulo, o gerente lá tá me dando X. Como é que eu vou tirar meu dinheiro? Aí o que acontece? Os imóveis menores, né? Então, vou falar aqui de barreiras. Então, os imóveis hoje, quanto menor ele for, você vai ter uma demanda muito grande. Aí você consegue chegar a ter até 1% de rentabilidade. Entendeu, Pedrinho? Legal. Então, esse imóvel hoje, ele está rodando bem para o investidor. Muito bem. Ele gira melhor. Isso é interessante. E é por isso que a gente tem visto, né, a construção desses pequenos apartamentos, né? Outra mudança no mercado está sendo os pets, né? Como é que você tem incorporado isso na... Rapaz, veja só, imagine você que eu estou morando no Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado por cachorro, minha família é apaixonada por cachorro. Você não tem ideia, brother. Eles botam a gente no chulé. No chulé. Você não tem ideia como eles tratam os cachorros lá, cara. Então, assim, lá hoje, quem não estiver enquadrado nesse conceito, tá fora, cara. Tá fora. Você tem ideia? A gente tá na rodovia, na Dutra. Primeiro que os postos com os restaurantes são fantásticos. Eles já vão sinalizando logo. Aqui seu pet é bem-vindo. Traga o seu pet. Espaços exclusivos. Ou seja, porra. Né? Então, assim, em relação a condomínios, então nem se fala, entendeu? Então, isso aí eu acho que é inevitavelmente a tendência, não tem volta, cara. Não tem volta. Que em Barreiras a gente passou por um episódio que minha esposa ficou... A gente com a cacauzinha, rapaz, desse tamanho, dentro de uma malinha de viagem, né? E a gente foi entrando no supermercado com ela.
E aí, quando a gente entrou, o guarda parou a gente. Não pode entrar com cachorro aqui. Rapaz, a mulher ficou brava. Mas é um conceito que tá. Eu E percebo posso lhe que na falar, cidade tá lá mudando. vocês não voltam mais. Cara, a gente volta por falta de opção. Mas se de fato tivesse um outro, a gente não voltaria. Pra você ter ideia, Salles, lá nos nossos estandes, a gente orienta, né? Porque nós não somos dono do estande, então nós orientamos. E a gente criou um selo super bacana, cara. É um selinho redondo, a gente bota na porta dos estandes aqui, o seu pet é bem-vindo. Brother, é aquele negócio, se o cara não tem cachorro, tanto faz como tanto fez. Mas o cara que tem, ele sente, porra, Verdade. coisa bacana, cara, atrativo, entendeu? Então isso... Mas lá é muito, cara. Lá, essa parte do cão é muito... Isso é interessante, essas mudanças de mercado, você vai vendo, né, que a família diminui. A gente fala muito que a família diminuiu, mas ao mesmo tempo ela não tem diminuído tanto, né? Porque os pets de entrada nunca ninguém. O Pedro aí tem 2 filhos já. Eu tenho. Sou pai de pet, não, viu? Você é pai de pet. Valeu. Tem mais uma coisa, você... Rapaz, Tem coisa aí pra pensar. você sabia? A gente tá conversando com um cara aqui. O cara é corretor. Já foi corretor, né? Hoje é um grande empreendedor. O cara é apaixonado pela pecuária. Cria gado, cavalo, cachorro, até jacaré tem lá na... E ele ainda tem um talento. Você fica aí correndo 5 km no final de semana achando que você é atleta. A gente tá conversando aqui com um cara que é faixa preta em taekwondo. Rapaz, eu quero só descobrir qual foi o horário que você fez. Onde tiroteio. Ainda é casado, tem 3 filhos aí, né? Tem 3 filhos. Não, eu quero saber aí onde foi o horário. Conta pra gente essa história aí, Paulo. Rapaz, vamos falar assim, né? A filosofia do taekwondo na minha vida é uma coisa muito importante. Pô. Na verdade, eu comecei muito jovem, né? Então, eu inseri muito jovem e vou lhe falar mais. Amigos meus que estavam desde aquela época, hoje já... Porque o taekwondo, você tem o faixa preta, aí você vai, né? Primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Então, eu sou um faixa preta, primeiro dan. Então, hoje os amigos meus daquela época já são mestres, né? Quarto dan, quinto dan, sexto dan. Então, na verdade, não é uma coisa nova, está, isso vem lá de trás, né? E você vai carregando isso como uma filosofia de vida, né? Que é muito bacana, né? O método coreano, né? Que é uma arte marcial, né? Legal. Então, o respeito às pessoas, a segurança que ele lhe dá em cada situação, né? Aquela metodologia própria coreana, né? De você pensar, raciocinar, né? Tem uma frase que um grande mestre nosso do taekwondo, ele carrega, que ele fala assim: para você ter paz na sua vida, você tem que estar muito bem preparado para uma guerra. Então, assim, nós, né, a gente vai ter as adversidades, cara, inevitavelmente, não tem para onde correr, né? Você vai ter um problema financeiro, problema com a empresa, com o fornecedor, com filhos, né? Maridos, mulheres, não tem jeito, cara. Mas se você está preparado, é isso que ele fala. Então, isso vai lhe dar uma paz, né? Então, isso eu carreguei muito, essa filosofia do taekwondo. Pra você ter ideia, aqui em Barreiras, tem um grupo maravilhoso, cara. Maravilhoso. Liderada pelo mestre Rodrigo. Tem 2 academias aqui que ele dá aula com um grupo. São 5 faixas pretas. Quando eu estava aqui, pô, foi inclusive um dos meus melhores momentos, cara. Óbvio, né? Que você está com idade, peso, você tem o seu limite, né? Mas foi uma fase maravilhosa aqui com o Rodrigo, com o João, com o Igor, tudo faixa preta. Os caras, meu amigo, top, meu irmão, de ponta de linha. E lá no Rio, óbvio, né? A gente também vai fazendo um treino, não é uma coisa tão intensa, entendeu? Então, assim, não é aquele negócio que você falou assim, caraca, onde é que você acha tanto tempo? Mas está inserido até hoje no meu contexto de vida. Ah, isso é maravilhoso, isso é ótimo. Você fala que eu corro sozinho, você não faz nada, Pedro.
Fica aí com essa invenção sua aqui. Jogador, rapaz. Eu só não fui pra Não, o frente Pedro é o do tipo de joelho. jogador que quando ele volta pro futebol, a gente já se preocupa. Aí ele deixa o número do SAMU como primeira opção. Porque ele sempre sofre acidente. Atleta caro, né? A galera persegue mesmo, é igual o Neymar. Não, eu imagino que deve ser por isso mesmo. Deve ser por isso mesmo. Pô, Paulão, cara, foi um prazer bater esse papo contigo aqui. Realmente, como você mencionou, a gente trabalhou junto. Eu tive a honra de fazer parte ali do convívio contigo diário ali, né? De aprender muito contigo. Eu sempre falava a respeito de você aqui para o Salles, para a equipe também. Você é um cara que me ensinou muito, realmente, não só sobre o mercado imobiliário, mas sobre empreender, sobre realmente essa vivência nesse lado mais comercial, né? E com certeza esse bate-papo aqui somou muito mais para mim, com certeza para o Salles também, para todo mundo que tá nos assistindo aí ou nos ouvindo. E de coração quero agradecer por ter aceitado esse convite aí de bater esse papo com a gente. Beleza. Fala, obrigado. Realmente foi bom conhecer. Eu já te conhecia através de Pedro mesmo, porque ele sempre contava, ele sempre falava as coisas. Eu já te conheci através da sua filha, que fez o nosso projeto maravilhoso aqui. Um talento. Aí, ó, dessa, hein? O projeto aqui é dela, um talento. E obrigado. Sua história empreendedora é uma história inspiradora. Não, eu que agradeço. Agradeço. Ainda bem que está registrada, né? Está gravada, né? Tá gravado. Essa nossa conversa está gravada, até para a gente levar isso aí para a nossa história, né? Mas eu agradeço estar aqui. Eu sei que isso vai ter uma repercussão bacana, né? E eu só tenho a agradecer essa cidade maravilhosa que nos acolheu. Pô, minha família está morando aqui, né? A minha base hoje, quando eu estou lá no Rio, Paulo, mas a sua base, você mora onde na Bahia? Eu moro em Barreiros, cara, né? Eu sou de Salvador, né? Mas a minha cidade hoje é Barreiras. Barreiras. Né? Então, tanto é que todas as minhas fugas é Barreira, né? Ou é Barreira ou é Fazenda, um dos dois, né? Então, eu sou muito grato, né? E aquele negócio, eu tô com aquela brincadeira, né? É um olho no peixe e um olho no gato, né? Assim que falam. Fala. Então, eu tô lá, mas tô com o olho no gato aqui, né? Então, tô ajudando aqui, né? Ao Daniel. O Feu é o meu filho enteado, né? Então, o Feu tem uma experiência muito grande aí na área imobiliária. Cria nossa, né? Filho nosso, né? Que é o filho da Cláudia, do primeiro casamento. E o Feu nasceu com a gente no berço dentro dos estandes. Então, ele tem uma vivência no mercado imobiliário. Já trabalhou, como você, trabalhou comigo lado a lado. Já colecionou cases aí bacanas de sucesso. E ele está à frente hoje da gestão da Torre Corporações. Legal. Então ele está aqui, mais um de Salvador, que está morando aqui em Barreiras, né? Então, porra, eu fico muito grato com isso também. E é aquele negócio, né? A gente vai trabalhando, tô com eles aí junto, nunca tá fora de Barreiras, né? Porque a gente sempre pensa, né? Em estar sempre agregando, né? Construindo, trazendo as novidades, as coisas boas para cá. Maravilha. Tá jóia, meu velho? Valeu, obrigado. Um abraço. Bom carnaval, né, Pedrinho? Pois é, você que Viva! curtiu aí um bocado. Hoje tem Armandinho do Dormado, irmão. Não queria, né? Vamos lá. Isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, Paulão. Valeu, pessoal. Obrigado por estar conosco nesse episódio do OneCast. Eu sei que você foi muito bem abençoado por essa vida, por essa história. Então, divida com outras pessoas e tamo junto. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify, salve esse podcast aí na sua playlist também. As redes sociais nossas vão estar aqui embaixo na descrição. A minha, do Salles, do OneCast, do Paulo vai estar aqui também. Você pode estar acompanhando os outros episódios aí. Tamo junto. Valeu. Valeu.